lâmpada incandescente, lâmpada de halogênio, fluorescente, fluorescente compacta, neon. Nossa, é muita lâmpada. Mas, afinal, qual que é a diferença entre elas? Como é o funcionamento de cada uma delas? E, é claro, qual vale mais a pena? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Olá, eu sou Alecos Mazzolotti, o seu anfitrião virtual do mundo da ciência e da tecnologia. E, como sempre, desejo que você esteja tendo um dia iluminado. Bom, gente, o nosso foco aqui é a ciência, mas, lógico, a ciência deve ser prática e útil no dia a dia. Então vamos falar também um pouquinho de valores para os três principais tipos de lâmpada, isto é, incandescente, fluorescente e LED. E, para a gente poder fazer uma comparação justa e fácil de entender, vamos analisar os seguintes parâmetros. Primeiro, vamos analisar qual a potência que cada tipo de lâmpada precisa ter para iluminar o mesmo que mais ou menos 50 velas, ou seja, 800 lumens de fluxo luminoso, e qual é a sua eficiência em lumens por watt. Para ficar mais fácil de entender, eu vou usar valores arredondados. Em seguida, vamos comparar quanto cada lâmpada gasta no final do mês se ficar ligada 24 horas por dia. Para isso, eu estou usando um custo médio de 70 centavos de real por quilowatt-hora. Mas, claro, o valor efetivo vai variar de acordo com o lugar, o horário, a época do ano, inflação e mais uma série de outros fatores. Então, serve apenas como referência comparativa, ok? E aí, por último, vamos analisar também o tempo de vida médio da lâmpada. Vamos lá? Quem viu meu último vídeo já sabe que quem inventou a lâmpada incandescente não foi exatamente Thomas Edison. E se você não viu ainda, aproveita para ver essa e outras mentiras da cultura pop que contaram para você a vida inteira. Eu vou deixar um link para ele na descrição para você ir lá conferir quando você terminar este vídeo aqui. Bom, como a gente viu lá, um modelo primitivo que funcionava exatamente da mesma forma já tinha sido apresentado quase 40 anos antes por Frederick Demolens, que é um inventor britânico. E o papel de Thomas Edison nessa história foi tornar essa invenção mais comercializável, permitindo que lâmpadas mais baratas pudessem ser construídas e que duravam até aí 600 horas mais ou menos. Para nossa surpresa, de forma totalmente contraintuitiva, a lâmpada incandescente se baseia na perda de energia para iluminar. O seu funcionamento depende do chamado efeito Joule, que é o nome dado à perda de energia elétrica na forma de calor quando ela passa por um fio. Esse fenômeno está ligado a diversos fatores, como a quantidade de energia que passa pelo fio, o comprimento e o diâmetro desse fio e o material do qual ele é feito. O efeito Joule normalmente é um grande problema, como nas cidades, por exemplo, que precisam transportar energia elétrica por grandes extensões de fio, ou até mesmo na sua casa, se você comprar um chuveiro muito potente, mas não tiver a fiação de grossura adequada. A passagem de grande quantidade de energia pelo fio fininho vai gerar tanto calor que pode derreter a capa dos fios, expondo o metal e causando um curto-circuito. Porém, em outros casos, isso pode ser algo desejável, como acontece com os resistores. Utilizamos resistores elétricos, popularmente chamados de resistência, sempre que alguém quer esquentar alguma coisa que vai ligada na tomada, como o chuveiro elétrico, a torneira elétrica, air fryer, secador de cabelo, forno elétrico e assim por diante. E o princípio por dentro da lâmpada incandescente é exatamente esse. Para ela funcionar, usamos um fio com as seguintes características. Tem que ser bem fininho, porque quanto mais fino, maior a resistência elétrica. O fio também precisa ser feito de um metal chamado tungstênio, que naturalmente oferece bastante resistência. Por coincidência, o tungstênio também é o metal com o maior ponto de fusão da tabela periódica, precisando de incríveis 3.422 graus Celsius para derreter. Assim, nós conseguimos extrair muito calor da eletricidade a ponto de deixar um metal incandescente, mas sem derreter, permitindo aproveitar o seu brilho para produzir luz. No tocante ao consumo, como você já deve ter imaginado, uma lâmpada que se baseia na perda de energia para funcionar não é exatamente eficiente. Afinal, tem muito mais energia elétrica sendo transformada em calor do que em luz. Cerca de 95% da energia elétrica que passa pela lâmpada incandescente acaba virando calor e apenas algo em torno de 5% são transformados em luz, efetivamente. Por isso,
Para produzir 800 lumens, você precisa de uma lâmpada incandescente de 60 watts, uma eficiência baixíssima de 15 lumens por watt. Se deixarmos uma única lâmpada dessas ligada 24 horas, ao final do mês, essa lâmpada vai te custar uma média de R$ 30,66. Já com relação à vida útil, a média de uma lâmpada dessas é de aproximadamente 1.000 horas. As chamadas lâmpadas de halogênio também estão na categoria incandescente, porque elas seguem o mesmo princípio de funcionamento. Porém, acontece que na lâmpada comum, as elevadas temperaturas fazem com que o tungstênio evapore sem passar pelo estado líquido. Ele não derrete, mas ele evapora. O nome dessa mudança de estado físico é sublimação. Além de encurtar a vida útil da lâmpada, o vapor de tungstênio se deposita no vidro e faz com que ele pareça sujo por dentro. Quando a gente adiciona o gás halogênio, ele age capturando as partículas evaporadas de tungstênio e devolvendo elas para o filamento, fazendo assim com que o sistema possa trabalhar em temperaturas mais altas, com que ele dure mais e, é claro, mantenha o vidro da lâmpada sempre limpo por dentro, aumentando o seu custo-benefício de um modo geral. No caso das lâmpadas fluorescentes, a sua invenção já foi algo mais parecido com uma collab. Diversos cientistas contribuíram para sua criação, inclusive Nikola Tesla. Embora ele não tenha sido o inventor direto da lâmpada fluorescente, o seu trabalho pioneiro em eletricidade e iluminação contribuiu para o desenvolvimento de tecnologias elétricas e de iluminação mais eficientes ao longo do tempo. Ela funciona através de um fluxo de elétrons causado por eletrodos que ficam nas pontas, isto é, um lado positivo chamado de catodo e um lado negativo chamado de anodo. Graças a eles, os elétrons, que são cargas negativas, viajam num fluxo no sentido da carga negativa para positiva. O interior do tubo que os elétrons percorrem no seu fluxo, que é o tubo branquinho, contém gás inerte de mercúrio vaporizado. Quando os elétrons que estão percorrendo o tubo colidem, por assim dizer, com os elétrons do próprio gás do mercúrio vapor, isso faz com que os elétrons do gás ganhem energia e mudem de camada. Logo em seguida, eles precisam voltar para sua própria camada, tudo isso muito rápido, e a energia extra que os elétrons tinham ganhado é devolvida na forma de calor, luz ultravioleta e alguma luz visível. Esse processo é chamado de salto quântico e a emissão de luz é chamada de fluorescência. Nesse estágio, a lâmpada já tem algumas aplicações, como nos laboratórios, por exemplo, que utilizam a luz ultravioleta gerada no processo para esterilizar materiais. Mas em casa, obviamente, não dá para usar, porque, como todo mundo sabe, a luz ultravioleta é nociva para a gente. Então, para tornar a luz apropriada para usar em casa, o interior do tubo é revestido com fósforo, que é aquele material branco que a gente vê do lado de dentro do vidro. Através do mesmo processo de salto quântico, ele converte a luz ultravioleta em mais luz visível, tornando a lâmpada mais eficiente e, é claro, segura. Então vamos lá. Em termos comparativos, para produzir os mesmos 800 lumens que uma lâmpada incandescente de 60 watts produz, você precisa de uma lâmpada fluorescente de apenas 14 watts. Isso representa uma eficiência de 60 lumens por watt, uma melhoria de 300% com relação aos 15 lumens por watt da lâmpada incandescente. Se deixarmos uma única lâmpada fluorescente dessas ligada 24 horas, no final do mês, essa lâmpada vai te custar uma média de R$ 7,15, praticamente 75% de economia com relação à incandescente, e com uma expectativa de vida em torno de aproximadamente 8.000 horas, ou seja, 8 vezes maior que a incandescente. Nessa mesma categoria também estão as lâmpadas de sódio e mercúrio, que vemos nos postes de rua, neon e outras semelhantes, porque elas também funcionam através do mesmo princípio de fluxo de elétrons usado para excitar os elétrons desses diferentes gases. Porém, no caso desses gases, eles já produzem luz visível na primeira etapa, não sendo necessário a camada de fósforo no vidro. Uma curiosidade interessante aqui é que a cor da luz emitida depende do gás que tem dentro dela. O hélio produz uma luz laranja pálido, enquanto o argônio emite uma linda luz lavanda. O criptônio, uma luz azul prateada. Já o vapor de sódio produz o amarelo característico da luz dos postes de rua, que pouco a pouco estão sendo substituídos por LED. E, antes de encerrar o assunto,
Aqui é muito válido dizer que, por causa do mercúrio e do fósforo presentes nas lâmpadas fluorescentes, que são classificados como contaminantes químicos, elas não devem ser reutilizadas após o fim da sua vida útil e também não devem ser descartadas em lixo comum e nem em aterros sanitários, porque elas são altamente prejudiciais para o meio ambiente e podem poluir o ar, solo, lençóis freáticos, rios, chuvas, animais e, é claro, a gente. O correto é sempre enviar para empresas de reciclagem. E você? Já sabia que era tão importante destinar essas lâmpadas para o local correto de descarte? Me conta nos comentários se você já fazia certo ou se vai passar a fazer a partir de agora. E se você estiver gostando desse conteúdo que eu fiz com muito carinho e muito trabalho, não esquece de deixar o seu like para me ajudar. E bora continuar o vídeo. LED significa Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz. E não é doido emissor de luz, que eu sei que você leu errado, porque toda vez que eu bato o olho também leio errado. Mas não é doido emissor de luz, é diodo emissor de luz. Por ter baixo consumo e longa vida útil, como a gente vai ver em breve, são uma tecnologia muito promissora em termos de redução do consumo de energia elétrica no planeta. Porém, não começou assim. As primeiras lâmpadas LED nos anos 60 emitiam apenas luz infravermelha, invisível ao olho humano, porém útil em dispositivos como controles remotos. Ao longo das 3 décadas seguintes, avanços na ciência permitiram produzir também luzes nas cores verde e vermelha, porém estavam com dificuldade para chegar na luz azul, que é necessária para produzir a luz branca quando combinada com as outras duas. Assim como acontece na nossa TV, monitor ou tela do celular, os pixels são formados pelas cores vermelho, verde e azul, ou em inglês Red, Green, Blue. Daí a famosa nomenclatura RGB. Todas as diferentes cores que nós vemos na tela são formadas por diversas combinações dessas cores em diferentes intensidades. Foi só nos anos 90, após 10 anos de pesquisa, que cientistas japoneses finalmente encontraram um link que faltava para produzir o resto do espectro de cores, o LED azul. Para funcionar, precisamos de um sistema com 2 regiões de semicondutores. Cada um deles é contaminado com impurezas especiais. Para simplificar, é como se no primeiro semicondutor estivesse rolando uma festa e no segundo, uma sessão de meditação. Quando a eletricidade flui no sentido correto, os elétrons entram na festa e acumulam energia. Em seguida, vão para a meditação e perdem essa energia acumulada, gerando luz e calor. Acontece que, de todos os modelos de lâmpada, esse é o que possui maior conversão de energia em luz e menor perda dessa energia na forma de calor. Por isso, para produzir 800 lumens, é necessário uma lâmpada LED de apenas 10 watts, graças a uma incrível eficiência de 72 lumens por watt. Isso significa que se você deixar uma lâmpada como essa ligada 24 horas, o seu consumo será de apenas R$ 5,11 no final do mês. Uma redução de praticamente 85% no consumo de energia elétrica quando comparada com uma lâmpada incandescente e com uma vida útil média 25 vezes maior, com cerca de 25 mil horas. Portanto, ao adotar lâmpadas LED na sua casa, você não apenas economiza dinheiro e energia, mas também contribui para um futuro mais sustentável. Iluminação configura 20 a 30% do consumo de energia elétrica do planeta e cerca de 6% da emissão mundial de gases estufa. Graças à iluminação artificial, hoje podemos ver grandes cidades do espaço. A preocupação com a melhoria na tecnologia da emissão de luz mostra que, nesse quesito, estamos caminhando na direção certa. No coração do nosso planeta Terra, cada fio de eletricidade é um elo frágil com a natureza, uma conexão vital com os rios que fluem, as florestas que abrigam e os animais que habitam a nossa casa comum. Cada vez que acendemos uma lâmpada, cada watt-hora que consumimos é um suspiro que a Terra nos concede. Nossas escolhas de iluminação não são meramente interruptores, são declarações de compromisso com o nosso mundo. Cada lâmpada que brilha é um raio de esperança, um símbolo do nosso potencial para iluminar um futuro sustentável. A eletricidade que flui alimentada por fontes diversas é a voz da natureza sussurrando em nossas mentes. Cuide, preserve, proteja. E assim,
Com cada lâmpada acesa, com cada aparelho ligado, temos o poder nas mãos e a responsabilidade nos corações de moldar um mundo onde a luz da inovação e a sustentabilidade se entrelaçam, criando um cenário onde a natureza e a energia coexistem em harmonia. Lembre-se de que ao ligar uma lâmpada, também acendemos a chama da esperança para um futuro melhor para todos. Bom, criançada, por hoje é isso. Eu espero ter somado algo na sua vida. Eu sempre trago curiosidades do mundo da ciência e da tecnologia para vocês. Então, se, assim como eu, você também adora a junção de informação com entretenimento e você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha no meu conteúdo. Se você curtir, pode se inscrever para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar um link para o meu vídeo mais recente aqui e um outro com uma recomendação do YouTube para você bem aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.